E aí, Sagita? Como é que estamos? Com cartas pulando. Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de quem é o seu próximo amor, tá? Que você já conhece como funciona aqui no canal, tá? Aqui a gente vai tentar descobrir quem é que tá chegando aí na sua energia amorosa. Que tipo de relação vem aí? Uou! E por aí a gente vai, tá bom? Lembrando que é uma leitura de caráter atemporal, então independe do momento em que você chegar aqui. Se você chegou aqui, independente do momento, e a leitura ressoou com a sua situação, talvez ela seja a sua leitura. Se pelo contrário você chegou aqui e a leitura não ressoou com você, o que pode acontecer, talvez não seja para você a situação, talvez não seja para você o vídeo, e existem outros vários vídeos aqui no meu canal que você pode acessar de acordo com o seu mapa, e também existem inúmeros outros tarólogos maravilhosos aqui no YouTube. Com toda certeza em algum lugar está a sua mensagem, a sua situação. A espiritualidade não desampara ninguém, tá bueno? Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a energia. O 3 de paus, tá? Eu gosto porque é um novo olhar sobre o mundo, é um novo olhar sobre as situações nas quais eu estou inserido ou já estive inserido, tá? Tem até uma certa questão de nostalgia aqui. Talvez em função dos acontecimentos e das situações que eu já passei, além de eu ter absorvido e aprendido um novo modo de olhar para as coisas, eu começo a questionar aqui o tipo de panorama que eu quero para minha vida futura. Eu começo a questionar aqui, talvez até planejar, o tipo de vida emocional que eu quero para mais adiante. Não precisa, claro, ser só emocional, tá? É uma leitura de amor, mas a gente pode encaixar nas nossas situações todas corriqueiras, porque como a gente é o centro de tudo que acontece na nossa vida e somos só um centro, a grande chance é de que as situações sejam muito parecidas, tanto no profissional, quanto no amoroso, quanto no ramo de amizades, e por aí a gente vai. Então aqui eu tenho um requestionar, verdade, eu tenho um requestionar aqui, um ressignificar a minha situação amorosa, uma vez que essa pessoa tá olhando para o mar, tá? Essa pessoa tá olhando para o lado emocional da coisa. Então talvez eu esteja ressignificando certas situações da minha vida e inclusive revendo um bocado dos meus conceitos a respeito de como eu vejo o panorama amoroso, não só da minha própria vida, mas do mundo como um todo. Estou ressignificando a maneira com que eu olho para relações, como eu olho para o amor, como eu olho para o afetivo, como eu olho para essa parte emocional e sentimental aí. A origem disso tudo, eles já me disseram, porque eles me jogaram uma carta aqui na mesa, a origem disso tudo talvez tenha sido uma decepção que eu tive, tá? Talvez tenha sido uma situação amorosa que eu passei que me fez sofrer sim, mas que mudou o modo com que eu enxergo as coisas. Primeiro, porque eu não quero passar por essa dor de novo, e segundo, porque eu quero entender o porquê passei por ela. Tem muito de experiência que a gente tira das situações dolorosas da nossa vida, mas também há sempre a perspectiva de a gente tirar a experiência dali, entender o que aconteceu para conseguir não repetir, tá? É claro que aqui eu não tô falando de um processo em que eu me culpo pelas coisas que aconteceram, tá? Como eu sempre digo aqui no canal, o processo de se culpar ou de culpar o outro é inútil e cruel com a gente mesmo, tá? Por quê? Porque culpa é um conceito bastante primário e primitivo, tá? Ele pressupõe que eu tenha que me punir por determinados erros. Mas se a gente tá na 3D, se a gente tá num mundo de expiação e provas, por que diabos é que eu vou entrar em um processo condenatório de mim mesmo
se é através dos meus erros e acertos que eu vou aprendendo a caminhar melhor. Não faz sentido, não é verdade? O que faz sentido é entender sim que temos responsabilidade a respeito de tudo que acontece na nossa vida. O outro também tem a sua responsabilidade sempre acerca do que fez, ou do que faz, ou do que pensa, mas é responsabilidade. Sou responsável. Agora que percebi que 2 mais 2 dá 4 ao invés de 6, eu começo a fazer o cálculo direitinho, ou seja, sou responsável por fazer esse cálculo direitinho. Agora, se eu somei errado lá atrás, se eu fiz o cálculo errado lá atrás, a partir de agora eu faço ele direitinho, aprendi, eu não preciso passar por uma grande agrura, por um grande sofrimento, pelo choque do retorno, como gostam de dizer. Eu aprendendo e eu entendendo aquilo que eu preciso entender, sem um processo de autopunição, que claro vai atrair mais problemas, eu sigo mais livre e eu aprendo aquilo que a vida quer que eu entenda. Eu sou responsável por mim, pelo que está no meu entorno, pela maneira que eu vejo, pela maneira que eu sinto, pela maneira com que eu reajo a cada coisa, tá? Não quer dizer que se livrando da culpa a gente possa fazer o que quiser, não é sempre isso, tá? Não é a isso que eu me refiro. Me refiro a entender que se estamos na terceira série, a gente vai agir como crianças da terceira série e a gente vai errar. A gente vai escorregar, a gente vai cair, a gente vai perceber mal as coisas, a gente vai entender mal as coisas, faz parte do nosso processo. Se eu entendo que faz parte do processo, eu consigo daqui a pouquinho passar de ano e chegar na quarta série com um pouquinho mais de maturidade, sem entrar em um processo de autopunição. Vamos ver o que mais tem aqui. Essa carta estava querendo sair desde o início, tá? É muito já a resposta da questão do vídeo. Ela estava no fundo do baralho no começo da leitura. Um rei de copas, tá? Tá chegando aí na energia do Sagita um rei de copas. Tá chegando aí na energia do sagitariano que quer sim um mar sentimental, como a gente viu aqui. Que quer sim um aprofundamento de tudo aquilo que eu posso viver sentimentalmente. Aquele canceriano que entendeu que sim, a vida vai ter suas próprias tempestades, sim, a vida vai ter seus próprios tsunamis. Mas se eu vou ter alguém do meu lado, que seja alguém como esse rei de copas aqui, que ele consegue manter a tranquilidade dele mesmo no caos emocional, mesmo na tempestade. Por quê? Porque vai ter tempestade, porque vai ter problema. Eu tenho que aprender a navegar por entre essa tempestade sem perder o meu centro, sem perder o meu equilíbrio, sem entrar em desespero. Se eu tô buscando esse tipo de companhia, se eu tô buscando esse tipo de companheirismo, é sinal de que através dessa reflexão que eu estava fazendo aqui, ou ainda estou, eu consegui chegar em um ponto de maturidade em que eu consigo entregar para a pessoa que está na minha vida o mesmo que eu quero receber. Eu cheguei em um ponto em que eu consigo não só ter uma paz interna, mas dividir a minha paz interna com mais uma pessoa. Se eu chego em um ponto em que eu consigo atrair um rei de copas aqui, é porque eu consegui, de certa forma, acalmar a tempestade emocional interna. Por quê? Porque um rei é a pessoa que domina determinado elemento. Se eu sou um rei de copas, é porque eu, pelo menos, consegui chegar num ponto em que a tempestade emocional não me assusta mais, em que eu consigo acalmar minhas próprias tempestades internas, porque o nosso emocional é aquela coisa, né, Sagita? Eu consegui alcançar uma maturidade aqui em termos emocionais, tá? Essa é a grande potência do rei de copas. Ele dominou o seu mundo emocional, ele maturou de maneira que ele não vai entrar mais em guerrinhas de ego quando se refere ao sentimental. Uma pessoa que chega com sinceridade, tá? Porque como é um rei, não é uma pessoa que é muito dada a joguinhos,
como é um rei, é uma pessoa que tem uma sensibilidade, mas também tem uma sinceridade para entregar essa sensibilidade toda. Então, por mais que seja um rei que seja um pouquinho desconfiado, no sentido de ele analisa muito bem para quem ele vai entregar o emocional dele, a vontade interna dele é de fazer uma entrega total em termos emocionais. Ele quer viver aquela emoção ao limite até o ponto que seja possível. E incrível eles já terem dado essa resposta aqui no começo da leitura, tá? É sinal de que você tá muito no caminho certo em termos de trabalho interno aí, Sagita. Porque é claro que um sofrimento desse tipo aqui traz os seus resultados, traz um processo de maturação. Mas eu também posso ir para o caminho oposto e eu posso usar a minha dor para me amargurar. Eu posso usar a minha dor como desculpa para virar uma pessoa que despeja dor em cima do outro também. Eu posso usar a minha dor como desculpa para ser uma pessoa não tão legal. Também faz parte do processo, tá? Então, a partir do momento em que eu fiz o melhor uso da minha dor, em que eu fiz o melhor uso das minhas decepções emocionais, eu consigo a maturidade que a vida queria que eu tivesse, eu consigo atrair uma pessoa com o mesmo nível de maturidade. Perfeito, tá, Sagita, perfeito. É claro que aqui a gente tá falando de uma energia geral, tá? É para muita gente. Se você quiser aprofundar isso aqui ou saber de suas próprias questões, saber respostas para os seus questionamentos, me chama no número que tem aqui na descrição do vídeo e eu passo os valores, as datas, as formas de pagamento das leituras particulares, tá? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar uma profissional de apometria que eu sigo indicando e vou seguir, porque confio demais no trabalho dela e sou cada vez mais encantado pelo processo de apometria, tá? É fantástico. Se a gente está numa busca de conhecimento interno, se a gente está buscando a origem de muitas questões internas aí nossas, uma apometria, sem sombra de dúvidas, pode ajudar bastante, tá? E é aquela questão de autoconhecimento, quando eu decido que quero proporcionar uma vida melhor para mim mesmo, quando eu percebo que mereço ser melhor de mim para mim, a gente entra nessa jornadinha aí e graças a Deus a espiritualidade nos trouxe ferramentas cada vez mais completas para ajudar a gente nessa busca, seja o tarô, seja a apometria, seja a constelação familiar, seja a mesa radiônica, seja a Theta Healing, seja a barra de Access e por aí a gente vai. Há ferramentas além da própria terapia tradicional, tá? Seguindo aqui. Duas cartas de número 3 também, tá? É após um processo doloroso aqui. Talvez alguns sagitas ainda encontrem dentro de si algum resquício de dor, da dor que passou, tá? Da decepção que passou. Eles me dizem punhalada nas costas. Talvez uma punhalada nas costas, tá? De uma pessoa que no final das contas eu tava entregando tudo. Com esse 3 de espadas e o 10 de espadas, eu tenho o ápice da dor. Não é um 8 de espadas, não é um 9 de espadas, é um 10 de espadas. Eu sofri bastante. Eu senti bastante as punhaladas que a vida foi trazendo, que as pessoas foram trazendo. E a partir do momento em que eu percebi que ainda há sol lá fora, observa. É o mesmo sol para o qual eu tô olhando, tá? Há sol lá fora, a luz lá fora, eu decido que apesar da dor, eu me levanto sim e vou seguir adiante. Eu percebo que, apesar da dor, quando eu decido me levantar e olhar para a vida de uma maneira diferente, eu me livro das espadas. Eu posso continuar olhando para o sol, mas eu me livro das dores das espadas ali. Deixo para trás esse processo de regurgitar
a dor, deixo para trás esse processo de ficar revivendo, de ficar relembrando, de ficar trazendo para a memória, de ficar tentando achar sentido e por aí a gente vai. Claro que eles iam jogar o eremita aqui, tá? Porque o eremita representa essa própria busca interior aqui de autoiluminação, essa busca interior de respostas que eu sei que no externo eu não vou encontrar. Muita carta se jogando. Ciclos tóxicos, tá? Pensamentos repetitivos, situações repetitivas, pessoas que me tratam sempre do mesmo jeito, resultados amorosos que chegam sempre à mesma conclusão, aquela coisa de parecer que eu tô sempre revivendo um mesmo tipo de decepção ou atraindo o mesmo tipo de pessoa. Eu percebo que já sofri o que tinha para sofrer em determinadas áreas e eu quero deixar para trás esses ciclos tóxicos. Muito bem. Four of Cups. A gente segue, inclusive, naquilo que já tinha saído para uma leitura de Sagita, tá? Talvez de momento aqui, no processo que eu tô ainda de ressignificação de tudo que eu achava que queria, de tudo que eu sentia que era bom para mim, eu ainda tô meio fechado para questões amorosas. É claro que se chega alguém aqui que é capaz de despertar uma coisa diferente em mim, eu vou optar por viver. Mas de momento esse, com toda certeza, não é o meu foco, porque eu estou nessa busca de um novo equilíbrio, nessa busca de uma nova vida, nessa busca de entender certos parâmetros a respeito de mim mesmo, tá? Muitos estão fazendo isso com bastante ênfase, porque eles inclusive me dão o 9 de paus aqui, no sentido de... tem até uma certa insistência aqui no mergulho. Tem uma insistência aqui de entender tudo que me aconteceu. Tem uma insistência, uma força que eu estou investindo aqui, uma intensidade que eu estou investindo aqui em encontrar caminhos que me sejam mais justos e mais tranquilos. Ainda no fundo do baralho, o 9 de ouros, mostrando exatamente essa questão que eu estou falando aqui. Talvez, de momento, esse processo de redescoberta, ressignificação, esteja atrelado a um crescimento, nossa, tá lindo isso aqui, esteja atrelado a um conhecimento, a um processo de autodedicação. Eu entro numa energia de olhar para mim e me construir da maneira que eu acredito ser ideal. Claro que eu não estou fazendo isso aqui achando que eu sou a única pessoa do mundo, eu não estou fazendo isso aqui achando que eu sou a pessoa mais correta do mundo e a única pessoa que tem razão. Não, eu sou a pessoa que tem a própria razão, eu tenho a minha razão, eu tenho a minha verdade e essas verdades e razões servem para mim. E aí eu me coloco em primeiro lugar, claro que sempre... sem esquecer que existem mais pessoas, eu não estou falando de egoísmo nem de maldade aqui, estou falando de um crescimento que vem de eu perceber que se eu não fizer por mim, se eu não perceber por mim, se eu não crescer por mim, se eu não buscar por mim, a vida não vai trazer, tá? Então, como eu tenho duas cartas de número 9 aqui, na verdade 3 cartas de número 9, porque eu também tenho 9 de paus aqui, como eu já disse, eu tô sim em um processo de autossatisfação emocional e autossatisfação em termos de alto valor. Estou construindo aquele Sagitário que eu tenho na minha cabeça que quero ser. Estou construindo a vida material, estou construindo a vida emocional da maneira que as minhas crenças internas dizem que tem que ser. E vou fazer do meu jeito, é claro, tá?
porque entendi que a minha verdade é a minha verdade e para mim ela basta. É um processo bonito de crescimento aqui pro sagitariano, principalmente porque o que a espiritualidade me diz com 3 cartas de número 9? Me diz que eu estou quase no número 10. Eu estou quase concluindo todo aquele trabalho que eu iniciei e que, saindo dessa situação kármica que eu tava, porque era kármica, geralmente é, né, gente? Saindo dessa situação aí que o destino me trouxe, dessa situação que eu defini que passaria antes de nascer, e absorvendo, claro, todo o conhecimento que eu precisava absorver dessas situações, o caminho se abre mesmo que eu não esteja procurando aqui por alguém especial, por alguém que chega por um amor de tirar o fôlego. Por que o caminho se abre? O caminho se abre porque eu trabalhei as mais diversas frentes, eu trabalhei as mais diversas sombras. É claro que nem sempre é um super trabalho de, meu Deus, mergulhei profundamente. Às vezes é entender uma verdade, às vezes é mudar um paradigma, às vezes é perceber que eu também erro, às vezes é perceber que eu também acerto, às vezes é esse reconhecimento de quem eu sou é ideal para o que eu sou. Quem eu sou é ideal para minha vida. E se eu quiser diferente, eu vou construindo aos poucos de acordo com minhas crenças, de acordo com os meus aprendizados, de acordo com as minhas experiências. O que acontece a partir do momento em que a gente faz essa introspecção e esse trabalho? Eu atraio cada vez mais pessoas parecidas comigo. Eu atraio cada vez mais pessoas que estejam nesse mesmo nível emocional e de autotrabalho que eu estou, tá? Antes também, quando estavam chegando pessoas que não eram legais para você, você também estava atraindo pessoas que eram iguais a você em algum nível. Sempre estamos. É por isso que se a gente quer um novo tipo de pessoa na nossa vida, um novo tipo de vibração na nossa vida, um novo tipo de companhia na nossa vida, a gente faz primeiro essa transformação dentro da gente. É bem aquela questão de seja a mudança que você quer ver no mundo, tá? Finalizando aqui, autoanálise, tá? Principalmente em termos de alto valor. E felicidade, como não podia deixar de ser uma felicidade que vem de um processo interno espontâneo, a felicidade que vem de perceber que talvez eu esteja, com todo o trabalho interno que fiz, atraindo o meu par aqui, atraindo uma pessoa que vai marcar positivamente a minha existência. Bacana pacas, tá? Achei bonitona essa leitura para vocês, Sagita. E é bom saber com tantos números 9 aqui que afinal de contas tá dando certo essa caminhada. Afinal de contas eu estou chegando finalmente no ponto que minha alma quer que eu chegue, no ponto de maturidade que acompanhe tudo que eu já vivi na vida. Amei. Amei. Então, assim, Sagita, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com as leituras de começo de mês. E enquanto isso, eu deixo um grande beijo para você. Tchauzinho.